Deus quer que você viva uma vida ruim, uma vida miserável, sofrida? Não. E muitos estão em situações porque não reagiram. Até um determinado tempo, ele foi como um cavalo paraguaio, ele dispara, mas ele não consegue dar continuidade. Ele não tem continuidade. E esse é um mal, assim, de muitas pessoas. Ele até começa, mas não continua. Ele até começa bem, mas ele não dá continuidade. Vai chegar um determinado tempo que as situações por si só, repitam assim comigo, ela vai exigir muito mais de mim. Ó Deus santo e poderoso, meu Senhor, em oração na Tua presença, em primeiro lugar, Senhor, nós te agradecemos, obrigado. Obrigado, meu Deus, por esse dia. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade de poder estar aqui, na Tua casa, na Tua presença, abaixo dessa cobertura espiritual que é o Ministério Mudança de Vida. Obrigado, meu Deus. Obrigado por estar aqui. Obrigado, Senhor, por todo o investimento que o Senhor tem feito em nós. Meu Deus, por cada mensagem, cada direção, meu Deus, cada programa, orações, intercessões, os intercessores. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Nós somos gratos por estar aqui e sabemos, meu Deus, que o Senhor nos plantou aqui. Meu Deus, eu agradeço ao Senhor. Meu Deus, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz. Senhor, e eu peço, meu Deus, uma cobertura de unção, de poder, de glória, meu Deus, sobre a vida de todos, meu Deus, que estão aqui, presentes, meu Deus, nessa reunião, aqueles que acompanham à distância, meu Deus, pela igreja virtual, eu oro e peço, Deus Todo-Poderoso, essa cobertura de unção, essa imensa provisão de graça. Meu Deus, nós estamos aqui, Senhor, reunidos, meu Deus, meu Pai, porque entendemos, meu Pai, sabemos, meu Deus, que tudo vem do Senhor, meu Deus, tudo vem do Senhor, e eu peço, Deus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, meu Deus, a vivermos, meu Pai, com base a cada direção que o Senhor tem nos dado, com cada instrução, com cada orientação, meu Deus, meu Pai, porque tudo aquilo que fizemos, sem a Tua direção, sem a Tua bênção, sem a Tua aprovação, sem o Teu conduzimento, meu Deus, não fluiu, não prosperou, não caminhou. E eu oro e peço, Deus, que o Senhor fale conosco nesta noite. Meu Pai, nos ajuda a entender aquilo que precisamos entender. Nos ajuda, meu Deus, a ver aquilo que precisamos ver. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, a chegar, meu Deus, aonde o Senhor quer que cheguemos. Nos ajude, Senhor. Meu Deus, nós estamos, meu Pai, meu Deus, em uma reta final, meu Deus, para esse final de ano. Meu Deus, a promessa que o Senhor tem, ó meu Deus, para 2025. Meu Deus, é um vinho novo, é uma alegria plena, completa. Meu Deus, o melhor o Senhor deixou para o final. E eu oro e peço a Deus Todo-Poderoso, meu Deus, esse revestimento de poder, meu Pai, de força, de autoridade, de unção, de graça, meu Deus, sobre a vida, meu Pai, de cada um de nós, meu Deus, meu Pai, porque nós cremos, Senhor, meu Deus, nós cremos na Tua palavra, meu Deus, e sabemos e temos a plena convicção, a certeza, meu Deus, que o Senhor não mudou, meu Deus, que o Senhor é o Deus de ontem, de hoje e será eternamente. O Senhor é o mesmo Jesus que fez aquele milagre naquele casamento em Caná na Galileia, transformando aquela água em vinho, e no melhor vinho, o vinho da melhor espécie. Ó Deus Todo-Poderoso, eu declaro, Senhor, meu Deus, esse revestimento de poder, essa autoridade sobre cada um, meu Deus, meu Pai, que o Senhor ajude em cada passo, meu Deus, em cada decisão, Senhor, meu Deus, em tudo aquilo que o Teu povo, meu Deus, que essas pessoas, meu Deus, têm entendido do Senhor, meu Deus, têm praticado, meu Deus, pela Tua palavra, meu Deus,
que todos possam ver, meu Deus, plenamente a tua glória, que possam ver plenamente, meu Deus, a tua presença. E eu peço, Espírito Santo, que o Senhor ajude, meu Deus, cada Eliaquim, meu Deus, pessoas que se colocaram nessa condição de um Eliaquim, meu Deus, que o Senhor prospere assim como diz a tua palavra, meu Deus, Eliaquim, aquele que o Senhor levanta e o Senhor sustenta, Deus, honra, meu Deus, cada um. Abençoe, meu Deus, a obra das mãos. Abençoe, meu Deus, meu Pai, a empresa, os negócios. Abençoe, Senhor, tudo aquilo que o Senhor confiou nas mãos de cada um deles. E eu declaro, meu Deus, que o Senhor os honre, que o Senhor os erga, meu Deus, que o Senhor os exalte, que o Senhor prospere, meu Deus, que o Senhor eleve, meu Deus, tudo que o Senhor confiou nas mãos deles, Senhor. E eu quero repreender, meu Deus, todo o mal, meu Deus, toda a carga, meu Deus, toda a força negativa, meu Deus, que vem para entristecer, que vem para chatear, que vem para frustrar, que vem para azedar. Eu ordeno em nome de Jesus que toda a carga de inveja, de olho gordo, de maldade, palavras que secam, palavras que minguam, maldições que foram lançadas, proferidas, eu ordeno agora, eu exijo agora que todo o mal que tem lutado contra a casa, a família, a empresa, os negócios, a saúde dessas pessoas, os sonhos, os projetos delas, eu ordeno agora, pega todo esse mal, todo esse peso, toda essa carga, todo esse ataque, toda essa afronta, em nome de Jesus, e saia, em nome de Jesus. Eu oro e peço, Senhor, passa com o teu sangue do alto da cabeça à planta dos pés do teu povo, passa com o teu sangue, meu Pai, sobre tudo que pertence a elas, e eu declaro, Senhor, um revestimento de poder, de glória, de autoridade sobre a vida de todos, em nome de Jesus. Senhor, eu consagro essa reunião, eu entrego ela nas tuas mãos, porque grande é o Senhor, e eu peço que o Senhor conduza, dirija, fale aos corações, eleve o espírito, e que todos nós possamos sair daqui, meu Deus, abençoados, honrados, meu Deus, favorecidos pela tua presença, porque ela é a tua presença, meu Deus. É a tua presença que vem por intermédio, meu Pai, da obediência à tua palavra, meu Deus, do acatar a tua palavra. É ela, Senhor, que faz a diferença. E eu peço que assim seja sobre a vida de todos. Eu entrego nas tuas mãos essa reunião e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Estão ligadas as nossas vitórias? Pegam esse espírito. Que espírito? Diga, eu bebo do espírito da palavra profética para 2025. Deus tem um vinho novo para mim, e eu creio nisso, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Sente-se, por gentileza. Que Deus abençoe a todos. Feliz em vê-los. Certamente vocês devem estar estranhando. Todos já viram o comunicado do jejum de quarta? Já viram? Estão animados? Confesso que eu estou muito animado com esse trabalho e eu tenho certeza que vai ser um grande divisor de águas. Depois do culto eu vou falar um pouco mais sobre isso. Repita assim comigo, ó. Volte a acreditar na palavra. Olha que coisa interessante. Volte a acreditar na palavra. A Bíblia diz aqui em Romanos, capítulo 15, versículo 13, o Deus da esperança e alegria vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. O Deus da esperança e alegria vos encha de todo gozo e paz
no vosso crer. Você vê que todos nós, todas as pessoas, elas têm os seus enfrentamentos, as suas dificuldades. E a maior luta de uma pessoa é para reter e preservar tudo aquilo que a palavra de Deus traz para a sua vida. A única coisa que vai levar cada um de nós a romper e a viver, a realizar sonhos, o cumprimento de promessas, é a palavra. Não há como. E existe uma luta muito grande das pessoas, tanto para preservar a palavra, quanto do mal para tirar a palavra dos corações das pessoas. Você vê que o tempo todo, o maior desafio que uma pessoa tem quando ela enfrenta um problema, uma dificuldade, a primeira coisa que o diabo quer tirar, quer levar aquela pessoa, é que ela pare de ir à igreja, que ela reduza as suas idas à igreja, que ela diminua a sua frequência na oração. Então, hoje eu não vou conseguir orar, hoje eu não vou conseguir ler. Por que você acha que é tão difícil a leitura da Bíblia para algumas pessoas? Quantas pessoas começaram a ler a Bíblia no começo do ano e leram na primeira, na segunda semana e depois pararam? E olha que coisa triste e ruim, algumas nem lembraram. Só lembraram, sabe quando? Quando foi falado em uma ocasião, em um culto, foi citado, ou alguma coisa aconteceu e ela, puxa, eu não estou lendo a Bíblia. Você vê que sutilmente muitos são roubados. Só que olha que coisa interessante. O Deus da esperança e alegria vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. Como que eu creio? Não é por intermédio da palavra? Não é conhecendo a verdade e me livrando, me limpando de tudo que eu recebi ao decorrer de uma vida, que me faz ser renovado, preenchido e cheio desse poder, dessa paz. Quantos aqui que quando chegaram à igreja, muitos vieram de outras igrejas. E nós ouvimos isso muito. Inclusive, ainda a bispa fez um programa, acho que há 2, 3 semanas atrás, falando sobre isso. Que alguém disse assim para ela, não vou mais, disse não, um comentário que estava no canal, eu não vou mais porque ela prega muito. A bispa ficou triste com esse comentário? O que ela ficou? Feliz, porque a única coisa que vai libertar é a palavra. O louvor é maravilhoso, a ministração de louvor nos enche, o louvor nos renova. Agora no louvor, certamente você foi tocado, assim como eu fui. O Senhor falou ao seu coração, te encheu, te renovou. Mas só isso não sustenta. Você sabe que a palavra, ela precisa ser praticada o tempo todo. Porque se não houver essa assiduidade, esse compromisso, essa responsabilidade com a sua vida espiritual, não adianta você estar dentro de uma igreja, não adianta você dizer que você é cristão, que você conhece, que você, não, eu conheço tal pessoa, eu conheço tal, eu estou envolvido, eu faço tal trabalho, eu ajudo isso, eu ajudo aquilo. A palavra é ela quem divide. Você vê que uma pessoa, quando ela lê a Bíblia, ela tem paz. É ou não é? Quando a pessoa lê a Bíblia, ela tem paz, ela é cheia, ela é suprida. Por que que muitos ficam à procura de tantas outras coisas? Porque não estão se alimentando da coisa certa.
Quando você vai fazer uma refeição, primeira refeição do dia e a mais importante é o café da manhã, não é? Quando uma pessoa não toma o café da manhã adequadamente até o período do meio-dia, ela não fica procurando alguma besteira para comer? E aí ela come um salgado ou qualquer besteira, na hora do almoço vai dar aquele suposto engano. Ah não, eu já estou alimentado. Mas ela está alimentada? Não está alimentada. E a ausência daquela refeição, daquele almoço, daquela alimentação, vai fazer falta ao decorrer do dia. E o próprio corpo vai dar várias mensagens, dizendo que está ali em falta alguma coisa. Na vida de muitas pessoas se encontra assim. A vida financeira, a vida profissional, o casamento, a família, a saúde, várias áreas, várias situações já estão apontando ali, e coisas que a própria palavra traz a revelação de como resolver aquilo. E muitos estão perdidos. Mas olha que coisa interessante, eu estou perdido tendo... Quem tem uma Bíblia aqui? Você tem uma Bíblia? Alguém... Quem aqui assistiu o programa Mudança de Vida hoje? Assistiu? Você assiste todos os dias? Quem estava no culto ontem? Foi importante para você? Você foi proibido de entrar? Teve alguém que falou assim, você não vai entrar porque você não é bem-vindo aqui. Pelo contrário, você foi muito bem recebido, para que você pudesse estar aqui, muito bem acolhido, toda uma estrutura preparada para você receber a palavra. Só que mesmo assim, muitos não aproveitam, desperdiçam. E esse desperdício lá na frente, repita assim comigo, ele faz falta. Ele faz falta. Sabe aquele momento que você trocou alguma coisa ao invés de orar? Sabe aquele momento que você deixou de ler para fazer alguma outra coisa? É tão interessante isso, que para você ver, a bispa faz o culto no domingo, às 9 horas da manhã. Praticamente a bispa, eu acredito, eu não tenho essa certeza, mas ela é a primeira pessoa a assistir o culto que entra às 5 horas, o culto que ela mesma fez. Ele entra às 5 horas no canal, às 17 horas, para ver e assistir o culto inteiro novamente. Aí você fica analisando. O Senhor deu a ela a direção daquele culto. Ela montou todo o material para aquele culto. Se preparou para aquele culto, fez o culto. O Senhor falou com ela, falou com a igreja. E depois ainda, ela assiste novamente, ouve novamente, porque ela tem a necessidade de mais. Isso constrange a gente, não constrange? Não, depois eu quero assistir um filme, entretenimento, eu quero fazer alguma coisa. Não, porque a bispa é a bispa, mas a bispa, eu já ouvi muitas pessoas em atendimentos, eu estava do lado, bispa, eu quero ter a fé que a senhora tem. Eu quero ter a fé que a senhora tem. Eu quero ter a força que a senhora tem. Eu quero ter a sabedoria que a senhora tem para lidar com problemas, para lidar com situações, para resolver problemas, para sair, para ter essa paz, essa tranquilidade. Quantos que quando recebem uma notícia ruim, tem um problema, tem uma situação, a primeira coisa a fazer é se desesperar, é se afligir, é entrar em pânico. Recebi uma notícia, estou vivendo uma situação, não sei o que fazer. Eu preciso da ajuda, de alguém, alguma coisa, preciso pesquisar, espera um pouquinho. Um detalhe importante. Vamos lá, vamos fazer um retrozinho, lá na história da bispa.
Lembra quando a bispa estava com um filho epilético? O filho no hospital, com o braço arrancado. Naquele momento, naquele tempo, naquele período lá atrás, ela não tinha a experiência e a intimidade com Deus que ela tem hoje. Só que mesmo não tendo, mesmo não sabendo, ela pediu para Deus algo que ela nem sabia o que era. A bispa orou e pediu para o Senhor para que Deus desse a ela a vitória, que o Senhor desse a ela sabedoria, mesmo não sabendo. Eu sei que eu quero sabedoria, eu não sei o que é, mas eu quero, é do Senhor eu quero. E buscando, e sempre com esse anseio, esse desejo de mais. Agora vamos lá, fala para mim com muita sinceridade, é todo dia, é toda hora que você recebe boas notícias? Já teve algum momento que você recebeu notícias ruins? Qual foi a tua reação? Como você reage? Qual é a tua postura diante de situações como essas? Eu vou ler uma história aqui para você e você vai ver o quanto isso é importante. Porque a visão que muitos têm é que é mais ou menos assim, olha, não, eu pensei que era assim. Está escrito na Bíblia? Está escrito na palavra? Volte a acreditar na palavra. Palavra de quem? De Deus. Os ensinamentos. Você vê que a dificuldade das pessoas de fazer as coisas do seu jeito é um padrão e que tem que ser quebrado. A pessoa ela é capaz de receber uma mobília, um móvel, e nesse móvel ele tem um manual contendo a quantidade de parafusos, a quantidade de roelas, a quantidade de todas as peças exatas para ela montar aquela mobília. Ela tem a capacidade de nem olhar para aquilo e fazer assim, não, eu vou fazer porque eu já sei o que fazer, eu já tenho noção das coisas. Sobra peça, monta errado, e aí, moral da história, isso aqui é porcaria, não presta. Não é assim? Não presta, é porcaria. Você olhou o manual? Não, é porque eu já vi. Não foi essa a pergunta. Você olhou o manual? Não olhei. Você viu como é isso? Não. Muitas pessoas vivem assim. Por que muitas pessoas fazem perguntas? E quando vocês são questionados por uma liderança que está atendendo você, você viu na palavra? Não, é porque assim. Não, você leu. Você está lendo a Bíblia? Porque não há como nós, ou uma liderança, fazer por você aquilo que você tem que fazer por você mesmo. Não tem como. Você vê que a bispa passou o que passou, lutou por aquilo que tinha que lutar, enfrentou aquilo que tinha que enfrentar, venceu, Deus deu vitórias. Ela veio para São Paulo, na época, com uma estrutura totalmente montada no interior, e veio para cá, na Celso Garcia, para pregar para algumas pessoas, e aonde ela olhava, quem era da época da Celso Garcia, lá do começo vai lembrar, tinha um banner na parede, e naquele banner foi um evento que ela tinha feito em Rio Preto, com milhares de pessoas, e ela olhava para aquele banner, crendo que tudo aquilo que ela estava fazendo naquele momento, Deus iria honrar. Deus iria honrar. Tantas pessoas contra situações foram criadas assim aos montes. Mas quem estava lá, quem viu esse processo, sempre ouviu ela dizer: Deus vai nos honrar. Deus vai nos honrar. Está escrito. Eu creio, eu acredito. Deus vai fazer. Deus vai fazer. Em nenhum momento ela deu ouvidos a qualquer outra coisa a não ser aquilo que Deus estava falando com ela. Aquilo que Deus estava mostrando a ela. E talvez você esteja em uma situação parecida.
sonhos, projetos, ambições, a idade vai chegando, você tem desejo para viver coisas maiores e você tem os seus enfrentamentos. A bispa ainda falava em um culto que ela fez há 6 anos atrás, que quando ela estava lá naquele quarto de hospital, com um roupão ali, uma roupa ali, e totalmente jogada, crendo ali em Deus, mas não tendo ali aquela experiência que ela precisava ter, ela em nenhum momento deixou de crer que Deus iria fazer. E esse é o ponto, porque existem situações que nós, por nós mesmos, nós não temos capacidade para seguir. É ou não é? Não dá mais. Não tem momento que você fala assim, eu fiz tudo que eu tinha que fazer, agora eu não sei mais, preciso de ajuda. Eu vou ligar para o bispo, eu vou ligar para um pastor, eu vou pedir oração. Um pouquinho, o que a Bíblia diz? O que as Escrituras falam? Senhor, fala comigo. Deus, fala comigo. Senhor, fala comigo, eu preciso entender. Eu preciso discernir. Mas, mesmo tendo um conhecimento, ela não coloca força naquilo que tem que ser colocado. Porque se eu for perguntar aqui quantos já tomaram atitudes e decisões precipitadas, mesmo tendo um direcionamento da palavra para não fazer aquilo, fizeram. Quantos? Muitos. Aí eu falo, ficou com a palavra? Acreditou na palavra? Só que muitos talvez não estão em situações como a bispa estava naquele momento. Para analisar quantos braços não foram arrancados porque mães ou pais não se levantaram como a bispa se levantou. Quantas pessoas, quantas crianças, quantas situações, quantos casamentos, quantas empresas, quantas situações ficaram lá quebrada, falida, não fluíam, não prosperava, porque ninguém se levantou. Porque talvez não era aquele o propósito. Você está conseguindo entender? Não era aquela a finalidade. Não era aquela. Você tem que se levantar e entender que você não pode ficar sem essa direção. Quando alguém chega para mim, já aconteceu algumas vezes, da pessoa chegar para mim e falar assim, bispo, Deus falou comigo, e eu queria uma direção, o que eu devo fazer? Eu falei, Deus falou com você? Quem sou eu para entrar no meio disso? Se Deus falou com você, Deus testificou o seu coração, você tem certeza que Deus está falando? Meu amigo, se Deus está falando para você ir agora e morar, acampar lá no meio da faixa de Gaza, vai, porque esse é o melhor lugar. Não, mas é loucura fazer isso agora. É Deus quem está falando? É Deus quem está dizendo? Se você está na dúvida, então vamos rever o que Deus falou, o que Deus falou com você. Pode ser que você criou um Deus parecido com você queria muito isso. Eu já vi muito isso. Muito. Pessoas que queriam muito algo e dizer, Deus falou comigo, Deus me mostrou, Deus, olha, me mostrou detalhe do detalhe, depois aquilo não deu certo. Espera um pouquinho, que Deus é esse? Você está conseguindo entender? Que Deus é esse? Ele direciona você a fazer algo, te mostra, se revela a você, e quando você está no meio do perigo, como está escrito lá em Salmo 23, 4, no vale da sombra da morte ele te abandona? Como está escrito em Salmo 37, 25, ele abandona o justo? Não, ele não vai desamparar você, ele não vai te abandonar, ele não vai te deixar, só que muitos deixaram de crer. Nós estamos hoje, dia 15 de setembro de 2025. 3 meses e alguns dias para finalizar o ano de 2025. Quantas pessoas que iniciaram o ano e já agora já estão entregues e já considerando
que não foi um ano bom, que o que tinha que acontecer era para ter acontecido antes, não aconteceu agora, e agora está difícil, porque vai ficando ano, porque isso, porque aquilo outro. Olha a palavra de Isaías 54. Olha a palavra de Isaías 61, 7. Olha as direções que Deus vem trazendo a cada um de nós todos os dias, com o objetivo de fazer com que nós estejamos ali prontos para viver aquilo que Ele tem. Esse ano de 2025 tem sido um ano desafiador, não é? Ou está sendo um ano tranquilo? Tranquilo. Como diz, né? Eu levo isso aqui com os pés nas costas, é assim? Deus não está exigindo mais? Lembra o que a bispa disse no começo do ano? Que esse ano seria equivalente a 30 anos? Como eu coloco 30 anos em 12 meses? Não tem que compactar? A parcela não vai ficar mais alta? Vai ou não vai? Vai ficar mais alta. A exigência não vai ser maior? Mas eu não me propus a viver essa unção do vinho novo? Eu não coloquei e dizendo, Senhor, eu creio, eu vou viver. Como fiz isso? Não, eu não disse isso, você não fez o projeto? Você não projetou? Você não idealizou? Crendo, acreditando que Deus iria fazer na sua vida tudo o que você projetou? Deus está exigindo de mim, de você, de todos nós, o que demandaria 30 anos de exigência. Ele está esticando agora. E sempre foi a palavra. A Bíblia diz aqui, em João capítulo 11, versículo 1, havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e sua irmã Marta. Aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Olha que coisa. Você vê que Jesus amava. Quando você ama e acontece alguma coisa, o que você faz? Você não para, você não socorre, você não vai dar uma atenção àquilo, que aquilo é importante para você. Mas isso mostra que cada um de nós temos um nível de consciência. Porque quando elas mandaram avisar Jesus, elas mandaram avisar porque... Por que avisar Jesus? Porque elas acreditavam parcialmente que Jesus ia fazer, que Jesus poderia mudar aquela situação. Só que na cabeça delas era que Jesus ia parar tudo naquele momento e iria voltar, ir até ele para vê-lo, para fazer o que precisasse ser feito para que ele não ficasse mais naquela situação. Mas quando Jesus recebeu aquela informação que ele estava doente, Jesus permaneceu onde ele estava mais alguns dias. Ele não retornou. E aconteceu que Lázaro veio a falecer. E aí diz assim, deixa eu continuar a leitura aqui. Aqui no versículo 5. Jesus amava Marta, a irmã de Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Estes disseram: Mestre, há poucos os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas?
Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Quando Jesus estava dizendo que ele tinha adormecido, não é que ele estava dormindo, é que ele já tinha morrido. Eu vou lá para acordá-lo. Não é meio estranho isso? Espera um pouquinho, ele já morreu. A morte não é o fim. Não acaba ali. Quantas vezes você já foi submetido a situações e viveu situações que disseram para você que tinha acabado? Quantas? E você certamente, como a própria bispa, rompeu com aquilo, se fortaleceu, tem lutado, e tem crescido, e tem rompido. Mas muitos pararam. Muitos deixaram e perderam a esperança. Você vê que a confiança que elas tinham, ela era parcial, ela não era aquela confiança total. Eu creio, como o próprio centurião, como outros exemplos de pessoas que creram, mesmo não tendo a necessidade de Jesus estar ali, mas sim pela palavra dele se cumprir na vida dela, porque ela crê. A esperança, qual que é a expressão que você já deve ter ouvido por muitos anos? A esperança é o quê? Não é assim? A esperança é a última que morre? Por que que a esperança é a última que morre? Ela é um ponto, é uma âncora que te faz acreditar e ver que é possível, uma luz no fim do túnel. E te dá ali aquela certeza que você precisa para não parar. Para não parar. É interessante que a Bíblia mostra em Josué 1,7, e o Senhor fala para Josué se esforçar e ter bom ânimo para guardar tudo aquilo que o Senhor deu a ele. Toda a direção. Para ele ser cuidadoso, zeloso de cumprir tudo conforme está escrito. Por quê? Por quê? Não tem advogados e advogados? Não tem médicos e médicos? Se você pegar 2 advogados para montar um processo, ou 2 empresários que lidam com o mesmo produto, com a mesma situação, cada um tem uma visão da forma de embalagem, o outro advogado tem a medição, como vai fazer a petição, como vai seguir com o processo, qual é o protocolo que ele faz primeiro, o que é ou não é assim? Cada um tem a sua maneira de executar aquilo. Cada um. Você vê, se colocar alguém para limpar esse altar, algumas vão começar limpando o altar ali. Não, eu vou fazer por aqui, porque aqui eu já pego, já faço aqui, e já venho, já outra. Não vou fazer isso não. Primeiro eu vou tirar tudo, eu vou fazer não sei do que, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. É até perigoso 2 mulheres que não estão alinhadas fazendo a mesma coisa. É ou não é? Porque elas vão, a mulher tem essa mania, não tem? Elas não falam, elas dão indiretas. Não é? Dá uma cutucadinha, fala de, se fosse, ficaria melhor se eu limpasse assim. Mas, tudo bem, não é assim? Eis-me aqui, eu estou aqui para servir. Mas ela não conseguiu segurar a língua, ela falou, né? Parece que é mais forte do que ela, não conseguiu. Dá até tremedeira, né? Quando fica quieta, filha, pelo amor de Deus, fica. Não dá. Não dá, nem com silver tape ela consegue. Cada um tem um jeito. Só que, repita assim comigo, a palavra, ela só tem um jeito. Crendo em Deus. Você não tem outras alternativas.
Não tem outro caminho. Não existe uma outra opção. Opção A: crer em Deus, crer na palavra, permanecer em Deus. Opção B: crer em Deus e de vez em quando duvidar e chorar. Opção C: eu creio em Deus e eu vou na igreja de vez em quando. Opção D: eu leio a Bíblia quando dá, eu oro quando dá, mas eu ainda continuo crendo em Deus. Tem essas opções? Por que às vezes tem e muito acha que funciona? Tem gente que está na D, na C, na B, mas não está na resposta certa. E mesmo assim, ele acha, porque ele acha. Porque quando uma pessoa acha, ela não vai até o fim. Repita assim comigo: quem acha, não vai até o fim. Vai até o fim? Quando aperta, o que acontece? Ele para. Ele para. Ele desiste. A bispa teve uma oportunidade naquela noite, naquele hospital. Talvez, se ela não tivesse feito, hoje o filho dela estaria sem um braço. Você imagina, você consegue analisar isso? Sem um braço. Se ela não tivesse dado a resposta, a epilepsia teria continuado. A epilepsia teria continuado. E aquele quadro não teria se revertido. Só que olha como que Deus trabalha. Olha como que é Deus. A bispa encerrou o ciclo dela com o Murilo, naquela ocasião das enfermidades e das situações que ele viveu. Só que um tempo depois, quem teve os seus enfrentamentos? Quem? O Murilo. Por mais que a bispa orasse, declarasse e fizesse aquilo que tinha que fazer, aquela autoridade espiritual estava sobre quem? Ele. Estava sobre ele. E ele e a Mariana fizeram aquilo que era preciso ser feito. Porque quem já ouviu aqui eles falarem que houveram situações que eles entregaram, que eles não estavam dispostos a fazer. Só que olha como que Deus é, né? Ele coloca uma situação e ele não te dá opção. Mas tem pessoas que mesmo ela não tendo opção, o que ela faz? Ela duvida. Ela questiona. Só que o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele não desiste de você. Por mais que você erre e cometa erros grotescos, Deus ele ainda acredita que você vai se levantar. Ele acredita que você vai reagir. Sabe aquele, já viu lá em filmes ou em reportagens, a pessoa com um desfibrilador, lá, a pessoa está lá sendo animada, dá um choque, dá um tranco, ela levanta, não tem jeito, eles vão até conseguir fazer aquela pessoa voltar. Em alguns casos voltam, outros não, mas eles insistem para fazer aquela pessoa voltar. E tem pessoas assim o tempo todo. O Senhor tem feito isso o tempo todo. Só que você tem que entender que a reação é sua. É você quem tem que dar condições. Você vê que Marta e Maria, elas foram buscar Jesus. Elas informaram o Senhor Jesus. Só que tudo aquilo que elas tinham recebido, tudo aquilo que eu recebo, tudo aquilo que você recebe, já dá a mim e a você a condição que nós precisamos para romper com todos os tetos. Você sabia disso? Tudo que você recebe. Tudo. Você tem uma cobertura espiritual. O ministério ora por você todos os dias, para não dizer só a bispa, mas todos os dias. Quem ouviu ela falar ontem, ela levanta às 4 horas da manhã. Você levanta às 4 horas da manhã para orar por você? Todo dia?
É até injusto, né? A gente tenta levantar no horário para ficar ali, mas aí ela diminui um horário e fala, não, aí a senhora forçou a amizade, porque já estava capengando com o outro horário, agora voltou um aí, agora preciso de mais. Todos os dias orando por você, todos os dias. Tem gente que não ora. Por que não ora? Repita assim comigo, precisa voltar a crer na palavra. Fazer as suas declarações. Ser insistente. Bispo, está morto. Não tem jeito. Não tem saída. Quando você se enche da palavra, Deus, Ele derrama sobre a sua vida aquilo que você precisa para enfrentar aquelas situações. Aquilo que você necessita para romper com aquilo que talvez para você é impossível. É impossível. É impossível a minha empresa fluir, o meu negócio fluir, a prosperidade chegar. Isso aqui, eu viver isso aqui é impossível. É tão interessante isso porque lá atrás a bispa deu essa resposta. E hoje é como se ela estivesse na mesma condição, mas em um outro nível, porque ela sempre quer mais. Ela tem buscado sempre mais. E é por isso que muitos chegam nessa conclusão, eu quero ter a fé da bispa, a força que ela tem, a ousadia que ela tem, essa coragem que ela tem. Se ela tiver que falar algo para você, ela vai falar, mesmo você gostando ou não gostando. Você sabia disso, né? Ah, não gostei, tá bom. Aí o problema não é meu. É isso aqui, é assim. Entendendo o que Deus tem falado. E é tão interessante isso, que quantas coisas nós já vivemos, tantas experiências de Deus falar com ela e mostrar para ela coisas, e naquele momento, olha o que é uma pessoa tá ali, totalmente envolvida com aquilo que precisa, porque a sua vida espiritual é a coisa mais importante para você. Por mais que muitos não valorizam e não respeitam, a sua vida espiritual é a coisa mais importante. Você vê que em determinados momentos, a bispa, Deus mostrou para ela algo, falou algo, e naquele momento, para mim mesmo, muitas vezes, e chegou e disse, olha, tal situação assim, 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 assim. Analisa isso, veja isso, busca nisso, entra nisso, tenta entender o que está acontecendo. Naquele momento, se aquilo não tivesse vindo por ela, talvez eu não teria visto, e talvez aquilo teria sido um problema como era para ser. Aquilo era para ser um problema. Mas isso, Deus falou com ela. Deus falou com ela. Deus mostrou para ela. Ele não poderia mostrar para mim? Ele não pode mostrar para você? Por que Ele não mostra? Por que determinadas coisas você até tem acesso, você até consegue e outras não? É do seu nível de confiança, da sua entrega a Deus, do seu comprometimento com Deus, do seu nível de intensidade naquilo que você sabe que é mais importante para a sua vida. Você tem que priorizar. É como pessoas que têm medo de altura. Você vê que tem pessoas que têm medo de altura. Você não viu aqueles caras radicais? A maioria deles eram pessoas que tinham medo, romperam o medo. E depois que romperam o medo, nunca mais pararam. Você viu? Nunca mais pararam, não tem limite. Não tem limite. Então ele começou tendo medo de saltar de paraquedas, ele começou a saltar de paraquedas, agora ele está rompendo. Agora o que eles estão fazendo? Estão saltando sem paraquedas para uma outra pessoa resgatarem eles no ar. Você fala assim, que loucura. Sempre estão fazendo algo a mais. Estão se superando, está lá, aquele atleta, que ele está lá no Guinness Book, ele fez 9 segundos, ele é o único que fez 9 segundos, então ele treina dia e noite, dia e noite, dia e noite, porque ele quer vencer ele mesmo. É uma sede, é uma fome,
é um desejo pelo crescimento. E isso não pode ser diferente com você quando se diz a palavra. Porque não há nenhuma restrição para Deus prosperar, honrar, enriquecer o seu povo. Você é escolhido de Deus? Você acredita nisso? Você acredita que você está aqui por um propósito? E qual o propósito que você está aqui? Deus quer que você viva uma vida ruim, uma vida miserável, sofrida? Não. E muitos estão em situações porque não reagiram. Até um determinado tempo, ele foi como um cavalo paraguaio, ele dispara, mas ele não consegue dar continuidade. Ele não tem continuidade. E esse é um mal, assim, de muitas pessoas. Ele até começa, mas não continua. Ele até começa bem, mas ele não dá continuidade. Vai chegar um determinado tempo que as situações por si só, repitam assim comigo, ela vai exigir muito mais de mim. Não é assim no seu trabalho? Você está ali, ó. Chega um tempo, não é exigido mais de você? Você está ali, você tem experiência, você conhece, não é cobrado mais de você? Por quê? Não, mas não, eu estou tranquilo aqui. Você não está aqui para ser tranquilo. Não é assim que é falado para você? Você está aqui para produzir, não é? Você está aqui para resolver problemas, não é assim? Você está aqui para resolver problemas. Você está aqui para ser um solucionador de problemas. Você não pode passar 10 ou 5, 10, 15, 20 anos e não ter experiências de fé. E não ser ousado na fé. Em viver aquilo que Deus tem para você. Viver uma vida rasa. Porque quanto mais o tempo passa, mais cauterizado muitas pessoas ficam e mais difícil vai ficar. Mais difícil vai ficar, mais desafiador vai ficar. Não tem como. Você vê que tem situações que elas têm que ser tratadas e resolvidas logo no início. Sabe aquela goteirinha no chuveiro? Você não resolve ela, não é? Mas quando ela passa 30 dias, não vem a conta? O que aconteceu com esse aumento? Aquela goteira que você não lidou. Sabe? Aquela goteirinha que você não tratou. Quantas coisas, na minha, na sua, você já viveu e que você poderia ter tratado lá no início e não ter perdido tempo, mesmo sabendo, mesmo tendo direção da palavra, tendo consciência do risco que aquilo poderia causar se você não lidasse com aquilo. Hoje você vê que muitas pessoas, o Bispo Fernando tem feito esse trabalho com os Eliaquins, e nós temos visto a cada dia pessoas romperem, pessoas crescerem, avançarem absurdamente. Absurdamente. E isso é muito, muito bacana o que Deus vem fazendo. Só que quantas dessas pessoas já sabiam disso, há muito tempo? Eu mesmo recebi pessoas que falaram comigo, disse, olha, eu preciso falar, porque, olha, eu não dizimava, eu não ofertava, eu não fazia isso. Mas você crê na palavra? Não, eu creio. Mas você crê como que você crê? Espera um pouquinho, não, espera um pouquinho, está fora de contexto. Você crê e não dizimava e não ofertava. É, porque assim, não sobra, porque eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. Não, você não crê na palavra, você não acreditava na palavra. E a partir de agora, essa decisão, a tua vida vai mudar. E quantas pessoas, eu não estou falando outros líderes, eu estou falando, eu recebi e falei, orei por essas pessoas e disse a elas, não pare, porque a sua vida começou agora. E muitas estão vivendo agora, o que poderiam estar vivendo há muito tempo atrás. Pessoas ousadas, sendo encorajadas pelo Espírito e pela palavra. Você pode ter alguém te motivando, te inspirando, ou um consultor, alguma pessoa ali te assessorando. Gente, nada se compara com a palavra.
Essa palavra, as escrituras, ela foi preparada para nos alimentar. Não tem um outro alimento. Você vê que tem pessoas que usam da palavra e usa de outros materiais para tentar fazer alguma coisa, mas você sabe, não alimenta, não supre. E você tem que ser tão responsável com a sua vida espiritual ao ponto de não permitir nem aquele dia que você acorda, que tem vezes que eu acho que você já acordou assim, ou não. Ah, hoje eu acordei meio desanimado. Já aconteceu isso? Já ou não? Tem dia que você está, sabe, que você fala assim, como diz a expressão no interior, o pessoal fala brocochô, já ouviu essa expressão? Ah, hoje eu estou meio brocochô. O que é isso? Eu nem sei o que significa isso, para falar a verdade. Eu não sei, eu só sei quando a pessoa está ali, meio para lá, eu estou meio brocochô. Eu nem sei o significado disso, eu preciso até pesquisar. Hoje não estou legal, não estou. Aí se você alimenta aquilo, quais as músicas que você quer ouvir? As músicas que te levam mais para baixo, não é? Quais são as lembranças que você tem? Nossa, olha, quando eu era criança eu passei fome. Não é assim? Não tinha calçado para ir para a escola. Nossa, eu nunca andei de carro. Ei, por quê? Aí começa. Não é? Demora? Demora não? É muito rápido. Você não tem tempo. Você não tem tempo. Mas o que a Bíblia diz lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 8? Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável, se houver algo de louvor, o que a Bíblia diz? Pense nessas coisas. A palavra. É interessante que tudo que você vai falar com a bispa, qualquer direção ela fala, olha, isso aqui assim, assim, ela é na lata. Na lata, não escapa. Uma oração, uma palavra, uma oração nunca é demais. É oração, é consagração. Está ali, vivo. Olha que coisa. Quem aqui já almoçou sem orar? Já? Você não fez assim não, Senhor, eu abençoo esse alimento. Eu consagro esse alimento, abençoo ele. Você já comeu ele. Nem lembrou. Ele está com tanta fome. Senhor, abençoe esse alimento, eu consagro em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Deus, amém. É importante a oração. Dessa forma eu tenho respeito. Eu estou honrando. Eu estou colocando a coisa mais importante na minha vida como prioridade ou como secundário? O meu estômago agora. Eu não consigo pensar em outra coisa. Sabe aquela expressãozinha que você nunca ouviu, mas eu vou falar aqui pela primeira vez? Sabe quando você escorrega da cama? E você ora? Você nunca ouviu essa expressão, né? Eu sei, fique em paz. É novo. É novo. Você escorrega da cama. E quando você ora, você fala com Deus, se apresenta a Deus, você entrega o seu dia, a sua vida, tudo aquilo que você está ali, prestes a realizar, a fazer naquele dia. Como que é o seu dia? Tem dia que você fala assim, olha, hoje foi desafiador, hein? Venci dinossauro, leão, gigante, urso, tudo, mas Deus me ajudou. Tem dia que você não faz isso, até aquele pincherzinho, pequenininho, sabe? Você já viu um pincher? Já viu aquele cachorro grande? Sim. Já viu? Que tem um latido ardido, forte, chega a ser irritante, parece um ratinho. Gente, não tem nada... Meu Deus do céu. Eu respeito os seus animais. Não estou criticando, estou dando um exemplo. Falou mal do meu cachorro. Não, gente. Está lá, aquele cachorrinho pequenininho. Ele se assusta, ele foge. Você imagina como que Deus olha
para uma pessoa assim? E eu tenho falado isso com bastante insistência. Você vê até a postura de alguns homens, de algumas pessoas, diante de um problema, se acovardar, ter medo, fugir, deixar de fazer aquilo que é preciso ser feito. Espera um pouquinho. Senhor, eu não sei o que fazer aqui, eu vou orar. Você está entendendo? Eu não sei. O que eu vou falar? Eu tive uma notícia, o que você vai fazer? Não sei. Não sei, eu só sei que a Bíblia fala, quando eu estou assim, quando eu vou orar, eu vou buscar, eu vou me alimentar, eu vou declarar, eu vou profetizar, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, o Senhor não abandona o justo, o Senhor não vai desamparar, eu sei que isso aqui é para o meu bem. Tudo coopera para o meu bem, não tem aquela música? Tudo coopera para o meu bem? Tudo coopera. Deus está fazendo todas as coisas. Quando nós vemos aqui, quando Jesus chegou até Lázaro, após ter morrido, todos aqueles ali dizendo, e agora, se o mestre tivesse chegado antes, talvez ele não teria morrido. Só que Jesus sabia que ele ia morrer. Jesus esperou ele morrer, porque aquele problema, aquela morte, aquela situação específica, era para glorificar o nome do Senhor. Era para engrandecer o nome do Senhor. Quantas situações na sua vida é para honrar Deus? Quantas? Agora eu vou pedir para você repetir comigo. Diga todas. Todas elas. Por que tem situações que a gente não sabe? Você já ficou triste por alguma coisa? Chateado por alguma coisa? Com medo de alguma coisa? Desesperado, em pânico por alguma coisa? Meu Deus do céu, eu tenho que pagar aquele boleto. Nossa, é o último dia do mês. Tem essa folha de pagamento. Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Repita assim comigo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. É nesse momento que eu me levanto, que você se levanta. Bispo, eu estou em pé. Eu creio em Deus, eu creio na palavra. Marta e Maria também acreditavam em Jesus, mas elas disseram que se Jesus tivesse chego antes, ele não teria morrido. Se a tua vida é para glorificar a Deus, por que Deus iria se alegrar com você perdendo ou vivendo uma derrota? Aonde o nome do Senhor seria exaltado? Tem situações que nós vivemos, que eu mesmo vivi, que naquele momento eu não entendi porque eu estava vivendo aquilo, mas foi totalmente necessário eu ter passado por aquilo. Totalmente necessário. Você também. Quantas coisas você já não passou e você achou que aquilo não era necessário, mas aquilo te despertou, te levou mais para Deus. E eu vivi situações que aquilo me levou num nível aonde Deus me colocou literalmente de joelhos, prostrado, com a boca no pó. E eu sou tão grato a Deus por isso, porque eu tenho me relacionado com Deus como eu nunca me relacionei antes, há anos, dizendo que estava na presença dEle. Há anos. E eu me relaciono com Deus hoje de uma forma que eu nunca havia me relacionado há anos. Quando as pessoas perguntam, quantos anos você tem? Quantos anos você tem de convertido, nascido de novo? 9 anos. Mas você não está na igreja há tantos anos? Sim, mas eu não era. Eu não era aquilo que eu achava que eu tinha. Eu não tinha a fé que eu achava que eu tinha. E eu ainda sou um bebê e eu tenho crescido em Deus. E eu tenho essa responsabilidade com a minha vida espiritual. E eu tenho aprendido a cada dia. Só que, assim como é para mim, como é para a bispa, é para qualquer outro, você precisa crer como Deus espera que você creia. Porque muitos provaram, mostraram para Deus e para muitas pessoas que elas creem quando elas querem.
Quando uma pessoa tem uma zona de interesse, ela não faz o que é preciso? Faz ou não faz? Você não já acordou de madrugada para tomar remédio? Semana inteirinha. E foi trabalhar no dia seguinte? Foi ou não foi? Por quê? Não, vai ser descontado o salário, eu vou perder o emprego, vai correr o risco. Tô doente, tô tossindo, tô quebrado, tô arrastado, mas eu vou trabalhar, não é assim? Eu vou. Ah, não, hoje eu não vou no culto. Hoje não dá para orar. Não é assim? Não, não dá. Orar na madrugada é muito puxado, eu acordo quebrado. Não, eu não consigo ler 15 minutos da Bíblia, 20 minutos, 30 minutos por dia. Eu não consigo investir, não, eu não consigo, não dá. Não dá. Você tem que pegar o teu celular e ver lá o histórico do período que você permanece com o celular. Claro, eu sei que tem muitos que usam para trabalho, mas tem outros que usam para entretenimento. E ele está consumindo tanto entretenimento e a sua vida espiritual está sendo deixada de lado. Eu vi pessoas que ficaram comigo e eu disse assim, você não vai fazer isso, nem isso, nem isso e nem aquilo. Não, mas como que eu fico sem? Sem, fica sem, não faz. Teve um jovem que chegou assim para mim e falou assim, bispo, eu não consigo, tô aqui, fica com o meu celular. Eu não consigo. Fica com o meu celular. Tem uma marreta aqui na igreja e tinha uma lata. Eu peguei e falei assim, vamos ali comigo. Ele falou assim, o que você vai fazer? Não, vamos ali comigo, daqui. É o seu celular. Eu falei, tira a capinha para não estragar. Ele falou, como assim? Coloca em cima da pedra aqui. Aí ele falou assim, o que o senhor vai fazer? Coloca aqui, calma, respira. Respira, coloca aqui. Segura o martelo. Não, eu não vou bater no meu celular. Segura, calma, calma. Você é valente, não é? Ele não respondeu. Você é valente, não é? Você é valente ou forte e corajosa? Eu sou valente. Você prefere quebrar ou parar? O que mais vale a pena? Quebrar ou parar? Você pode quebrar esse, você pode me entregar, mas se isso estiver dentro de você, não vai ser o celular, vai ser a sua atitude. Você tem que ter consciência. Eu vou quebrar esse, você vai comprar outro. Você está entendendo o que eu estou falando? É a palavra, não adianta. Você vai destruir coisas fora. É que nem pessoas que falam, não, eu cartão de crédito não tenho controle, eu vou cortar ele. Você tem que aprender a usar, não é cortar. É diferente, você está indo na contramão, você está resolvendo errado. E quando você resolve errado, você vai achar que as coisas não estão fluindo como deveriam. Não estão, porque eu ainda mandei um áudio hoje para os obreiros falando sobre isso. Quarta-feira nós vamos ter 25 horas de jejum. Eu falei justamente no áudio, beba água, se alimente, é o que a bispa fala para mim, fala para todos nós internos. Se alimente adequadamente, toma café da manhã, alimente saudavelmente, não coma besteira, reduza, você come porcariada, para com isso, reduza, beba água, beba muita água, beba muita água. Tem gente que está em jejum, ele fica 3 horas, 4 horas, ele está passando mal, só come errado, está tudo errado, por isso que não suporta, não aguenta ficar 25 horas de jejum, não aguenta. Não bebe água, não come direito, só come porcaria, não dorme direito, e aí não sabe por que não aguenta, não suporta. Claro, está tudo errado, está tudo bagunçado. Veio o primeiro ataque espiritual, uma situação, um enfrentamento, uma porta, uma bênção. Por que muitos não suportam? Por que muitos não prosperam? Não avançam, não vai suportar o peso. Se Deus der a eles, vai quebrar. Ele não suporta. Ele não suporta, ele até acredita, ele até confia, Deus até sabe que ele é capaz de administrar aquilo, mas não é capaz de suportar espiritualmente a situação. Ele não é capaz. Você sabia que quando você compra um carro, ninguém vai ter inveja de você? Ninguém, né? Claro, isso não acontece, fique em paz.
Tem pessoas que até esconde, porque sabe, é uma carga violenta, é um carro, é um aumento de salário, ou é um celular. Nossa, é um modelo novo? Até faz a observação. Eu ouvi falar que esse modelo não é bom. A bateria não dura, ele trava. A bateria não dura, ele trava, mas é meu e o problema é seu. Não, mas é só uma observação, não é assim? Só minha observação. Espera um pouquinho, meu amigo. Eu pedi? Eu perguntei? E a carga que isso tem? A carga que isso tem. Muitos não têm a capacidade. Não sei por que eu estou assim. Você tem que viver uma vida de oração. Você tem que se envolver com a palavra. Porque é ela. Repita comigo, é a palavra que vai me ajudar a passar por todos os desafios. Repita assim comigo: a incredulidade mata a fé. A incredulidade é o pior mal. A incredulidade tem matado a vida espiritual de muitas pessoas, arruinando vidas, famílias, lares, tirando a paz, a alegria e deixando-a sem avanço. Quantas pessoas estão travadas? A incredulidade, você vence ela quando você acredita na palavra. Repita assim comigo: Jesus disse que estava contente, porque ele ia elevar a fé daquelas pessoas. Sabe quando Jesus disse isso? Quando ele soube que Lázaro tinha morrido. Você fala assim: espera um pouquinho. Não é os meus sentimentos, eu estou sentindo por você. Não, Jesus disse: eu estou contente, porque eu vou elevar a fé daquelas pessoas. Olha que nível, é um nível alto. Você tem que elevar a sua fé, elevar o seu espírito, trazer essa realidade para o seu dia a dia. Repita assim comigo: a fé pequena ou fraca, a fé pequena ou fraca, ela é apenas naquele início. Ela pode ser completamente desenvolvida. Você ouviu a bispa falar várias vezes que o início, coisas que lá atrás não eram comuns, hoje são comuns. Por que são comuns? Na sua vida, o que não é comum? Na sua vida financeira, na sua vida profissional. Porque tem gente que só sente o cheiro, só fica na vontade, mas não desfruta daquilo. Será que Deus, Ele faz isso? Ele traz para você um sonho, algo, para você ficar só sonhando e não viver aquilo? Ele quer que você viva. Quem aqui tem sonhos e projetos grandiosos para 2025? Todos vocês têm sonhos? Você acredita que Deus vai cumprir na sua vida? Ou você acredita que Deus só fez isso para você ficar com vontade? Para você ficar triste, decepcionado, olhando para as pessoas e tendo inveja dos outros? Deus, Ele quer que você viva. E Ele vai fazer o que for preciso para que você viva isso. Só que você tem que se levantar e dar a resposta certa a Deus. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Deixa eu ler alguns versículos aqui antes de orarmos. Aqui em Mateus, capítulo 8, versículo 3, diz assim, ó: então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá.
Na mesma hora, seu servo foi curado. Mateus 8, 14 a 17. Entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. Tomando pela mão, a febre a deixou, e ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer foram trazidos a eles muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Assim cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Marcos capítulo 9, versículo 23. Repita comigo: se podes. Disse Jesus: tudo é possível aquele que o quê? Você crê? Tudo é possível. Eu não sei o que você projetou para 2025, mas eu sei que o impossível vai se curvar. O impossível vai se curvar. E eu não tenho dúvidas o que Deus está fazendo. Eu não tenho dúvidas. Esse ano de 2025 tem sido um ano muito especial. Eu ainda disse isso em uma reunião. Nos 52 dias, a bispa fez o primeiro culto no domingo. Consagrou o azeite. Na segunda-feira, dia 7, ela fez a unção. Lembram disso? Na terça-feira, eu estava na minha sala e naquele momento eu ouvi Deus falando para eu mudar o meu projeto. Eu tinha colocado tantas coisas no meu projeto, tantas coisas. E eu digo para você que 70% do que estava no meu projeto eram coisas materiais. Eu rasguei esse projeto, eu joguei no lixo. E eu coloquei apenas 3 coisas. 3 coisas. E todas elas voltadas para a minha vida espiritual. Nada além, não pedi nada. Nada. Mas é uma coisa assim que eu não sei como explicar para você. O quanto Deus fez além daquilo que eu nem pedi. Na minha vida. Na minha casa. Na minha família. Na minha vida espiritual. Porque eu sei que essa é a coisa mais importante. Essa é a coisa mais importante. Eu preciso de Deus. Você precisa dEle. Eu sei, nós estamos aqui, vamos orar pela sua vida financeira, profissional. Eu busco por isso. Só que quando você não tiver estabelecido isso, bem firmado, você não tem suporte. Não tem suporte, não tem peso. Não suporta o peso. Porque vai te exigir mais. Vai te exigir mais. Tem pessoas que querem ser bilionárias, só que ela não consegue administrar 5 mil reais por mês. Como que Deus vai dar bilhões? Com 5 mil reais ela está endividada. Com bilhões, como que ela vai ficar? Ela não consegue administrar. Ela não tem sabedoria. Ela não sabe lidar com o dinheiro. Ela lida com o dinheiro, com o estômago dela, com as vontades dela, com os prazeres dela. Ela não sabe dizer não para ela mesma. Ela não sabe fazer uma risca no chão e dizer sim, isso aqui eu não faço mais. Esse comportamento eu não tenho mais. Essa postura eu não tenho mais. Isso tudo é a palavra. Gente, nós temos tantas coisas para vencer. Tantas coisas para superar. E eu não posso viver como aqueles acumuladores. Você já viu aqueles acumuladores? Ou como acumuladores de objetos, que a casa está lotada. Certamente já deve ter visto em vídeos por aí. Tem gente assim, acumulando problemas, acumulando sentimentos. Tá? Ele é um acumulador de coisas. Ele não consegue tratar. Ele não consegue lidar. Porque a única forma de você romper com isso é a palavra. Não tem um outro jeito. Não tem. Não tem. Não tem um outro caminho, não tem uma outra alternativa. E quanto mais você ignora isso, mais Deus vai te levando para isso. Porque as coisas vão apertando. As coisas vão afunilando. Ao ponto de você não ter mais alternativa. Você tem que buscar Deus.
Quantos chegaram na igreja arrastado? Deus pegou assim, falou assim: pronto, agora eu te levo. Grudou um tufo de cabelo e trouxe arrastado, na dor. Veio endividado, quebrado, falido, todo torto. Só que ele foi convidado antes. Foi ou não foi? Jesus falou com ele antes, mas ele esperou. Não espere coisas assim acontecer, porque eu vejo isso todo ano, infelizmente. As pessoas esperam o último propósito do ano para dar tudo. Teve gente o ano passado que eu vi, esteve em 2 ou 3 cultos todo dia, porque tinha negligenciado nos 52 dias, e falou: agora é tudo ou nada. Eu disse ainda a ela: você tinha que ter feito isso antes. Não, eu vou fazer agora. Deus até honra, só que literalmente, aquilo que essas pessoas fizeram no último dia do ano, nos últimos dias, elas poderiam ter feito antes. Poderiam estar desfrutando. E poderia estar lá na condição de ser um arquétipo para outras pessoas, da fé, para a família. E você não vai deixar isso acontecer. Não perca tempo. Eu sei que você quer prosperar, que você quer viver a glória de Deus na sua vida. E Deus quer que você viva isso. Mas o primeiro passo é você estar totalmente alicerçado naquilo que é mais importante. Estruturado naquilo que é mais importante. Não viver nessa ilusão que o mundo vende, que tudo, não. Olha a linha que nós estamos, olha o que está acontecendo aí fora. Olha tudo que tem acontecido, é só você analisar. Veja, se você não se voltar para Deus, se você não se apertar e não se afunilar nesse caminho certo que é o Senhor, você está à mercê de toda a palhaçada que eles estão fazendo aí, e não há alternativas. Não há. Mas existe alguma novidade? Não. Está na Bíblia, não está? Está na Bíblia. Quantos na Bíblia foram mortos, mutilados, com situações totalmente pressionados? O próprio exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, que naquele momento disse que mesmo que o meu Deus não me livre, eu não vou me curvar diante dessa situação. Mesmo, você está assim? Ou como Elias, no cume daquele monte: se eu sou homem de Deus, que caia fogo dos céus, consuma você e os 50. Porque situações vão vir, situações vão acontecer o tempo todo, elas não vão parar. É você que tem que crescer, é você que tem que elevar o seu nível de fé. As situações vão aumentar, e se você não desenvolver, não progredir, você não suporta. Você não suporta. Não suporta. Quantas pessoas da época da Celso Garcia, eu tenho recebido mensagens, e nós estamos recebendo na igreja, pessoas que pararam lá atrás, estão voltando agora, entenderam que não conseguem sem, só que já passaram 10 anos, 10 anos, 10 anos, meu Deus, é muito tempo, eu perdi muitos anos da minha vida, foi não dando valor àquilo que era mais importante, a vida espiritual. E eu posso dizer para você que eu ainda falo para todo mundo que está perto de mim: se você estiver caminhando 1 milha, eu tenho que andar 2, porque você está no tempo certo. Eu estou errado, era para eu estar vivendo isso há muito tempo. Você está conseguindo entender? Porque eu perdi tempo, e o tempo, ele não te volta a troco, sabia? Ele não vai te voltar a troco, um rejuvenescimento, ou uma longevidade. Não te volta a troco, não te volta. Você fica mais chato, mais incrédulo, mais covarde, mais medroso. E eu tenho aprendido isso com a bispa, com a palavra. O que eu precisar enfrentar, eu vou enfrentar, independente do que seja. Seja com medo, seja do jeito que for. O Senhor é comigo e eu vou.
E eu tenho visto Deus em detalhes. Em detalhes. Em detalhes. São coisas assim que eu não conseguiria te explicar aqui. Eu não conseguiria te explicar. A maneira que Deus tem se manifestado na minha vida, a maneira que Deus tem falado comigo, a maneira que Deus tem me mostrado coisas, e Ele confirma ainda. Eu queria ter feito isso antes. Antes. Mas isso não é comigo apenas. É com quem crê. Você consegue entender? Se entrega. Em nome de Jesus. Coloque as mãos no seu coração. Feche os seus olhos. Eu quero que você peça ao Senhor agora essa maturidade que talvez você ainda não adquiriu. Nós precisamos amadurecer na fé. Quando eu ouvi esse culto da bispa, ela falando lá atrás das experiências, de tudo aquilo que ela teve, aquilo que ela viveu. E hoje, o quanto Deus usa a vida dela. Às vezes ela está ali, e algo tão natural, ela fala, só a presença dela, só algo dela, você, puxa, resolveu, já entendi tudo. Já entendi tudo. Você fala, como isso? É Deus, é o investimento que você faz. É o quanto você se envolve, é o quanto você se abre para isso. É o quanto você não desperdiça o tempo certo. Você faz, tem que fazer. Eu estou cansado, eu estou com isso, eu estou com aquilo, tudo bem, eu vou fazer do mesmo jeito que eu sei que Deus quer que eu faça. Ele vai me dar graça, Ele vai me sustentar, Ele vai conservar a minha fé, Ele vai me ajudar naquilo que eu não sei, aonde eu não sei, o que eu não entendo. Ele vai me ajudar. Ele vai fazer. Deus não vai desamparar você. Esse ano de 2025 é um ano que Deus está acelerando processos. E se existem coisas que você tem que entender, que tem processos que talvez você está passando, e muitos estão dizendo, esse é o pior ano da minha vida, esse é o pior momento. Não é, esse é o melhor. Lázaro morreu, a morte não é o melhor do que a vida, mas era o melhor. Tudo aquilo era para a glória de Deus. Deus quer fazer na sua vida aquilo que Ele não fez ainda, porque você não deu condições. Deus quer operar em áreas que estão aí paradas na sua vida, porque muitos não deram condições. Deus quer elevar você, Deus quer prosperar você, Deus quer erguê-lo, Deus quer honrá-lo grandemente. Esse é o tempo, esse é o momento. Ele quer que você se levante, Ele quer que você se levante. É o despertar, é o despertar. Deus quer fazer, Ele quer fazer, Ele quer curar, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Fale com Ele agora. E diga isso. Fale com o Senhor. Não fique com a sua boca fechada. Não perca essa oportunidade. Eu sei que esse culto é um portal para mim e para você. Eu sei que essa é uma oportunidade que Deus está dando a nós nesta noite. Nada melhor, não há nada.
empresa, os seus negócios. Eu quero que você venha aqui no altar. Eu quero orar por você, eu quero ungir você. E eu quero que você venha aqui e traga, você Eliakim, que tem recebido essas orações às segundas-feiras. Eu quero que você venha aqui no altar. Eu quero orar por você. Isso, se você tem um documento, um objeto, a chave da tua casa, da tua empresa, do teu negócio, venha até o altar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso. Eu quero que você que está de joelhos, você que está aqui na frente, e eu quero que você diga isso: o impossível vai se curvar. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei qual área, quais situações se encontram pendentes na sua vida. Deus, Ele quer fazer. Deus, Ele vai fazer. Deus, Ele quer fazer, Ele vai fazer. Deus, Ele vai fazer na sua vida financeira, na sua vida profissional, na sua empresa, nos seus negócios, a obra das suas mãos, aquilo que você tem apresentado ao Senhor, Ele vai fazer. Ele não esqueceu de você. Ele não esqueceu de você. Jesus não esqueceu de Lázaro. Jesus voltou lá, e aquela situação foi para a glória de Deus. O que você está vivendo é para a glória de Deus. É para a glória de Deus. Tudo que você está vivendo é para a glória de Deus. É para a glória do Senhor. O nome do Senhor vai ser exaltado na tua vida. Diga isso. Diga: o nome do Senhor vai ser exaltado nessa situação. Eu creio. O nome do Senhor vai ser exaltado nesta situação. Eu creio que isso que veio como vergonha, como humilhação, o Senhor está sendo exaltado aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Declare. Eu quero que você diga isso: o impossível. Diga o nome dessa situação, as pessoas envolvidas, esse projeto, esse contrato, esse documento, essa carteira de trabalho, esse processo, essa foto, esse documento que representa algo para você e que você não aceita mais. Essa situação do jeito que ela está, declare agora. Diga agora. Diga: Deus, e eu quero que você diga isso. Diga: Deus, isso aqui é para glorificar o teu nome. Esta dívida aqui já caiu por terra. Esta situação aqui que era uma vergonha já caiu por terra. O nome do Senhor está sendo exaltado por intermédio dessa situação, porque isso aqui já mudou. Isso aqui já se reverteu. Eu creio na mudança. Eu creio na transformação dessa situação. Eu creio. O Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do impossível, o Deus do sobrenatural, agindo na sua vida. Eu declaro em nome de Jesus, ó Deus santo e poderoso, meu Senhor, em oração, meu Pai, na tua presença, meu Deus, eu apresento a vida de cada um desses Eliaquins. Meu Deus, pessoas, meu Pai, que se colocaram na brecha, meu Deus, que entendem, Senhor, o quanto o Senhor é vivo, é real, é verdadeiro, o quanto o Senhor faz, o quanto o Senhor se manifesta, meu Deus, na vida daqueles que buscam o Senhor. Eu declaro em nome de Jesus. Eu declaro, meu Deus, em nome de Jesus, eu declaro que todas as situações, que tudo aquilo que está sendo apresentado ao Senhor, eu declaro, meu Deus, mudança, eu declaro transformações, eu declaro a glória do Senhor, meu Deus, se cumprindo, se materializando na vida delas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós vamos, os líderes, vamos orar e concordar com cada uma dessas pessoas. Eu declaro em nome de Jesus, que todas essas situações, eu declaro
declaro definições, respostas, eu declaro o favor do Senhor, eu declaro em nome de Jesus que todas essas áreas, todas essas situações definidas, mudadas, transformadas, eu declaro a glória do Senhor. O impossível vai se curvar, o impossível vai acontecer, em nome de Jesus eu declaro o impossível se curvando na sua vida, nos seus negócios, na obra das suas mãos, eu declaro a glória do Senhor, o impossível se curvando, em nome de Jesus, eu declaro a glória do Senhor, o impossível se curvando na sua vida, nos seus negócios, na obra das suas mãos, eu declaro o impossível se curvando, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, eu declaro, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, assim como o Senhor nos ensina, meu Deus, a apresentar ao Senhor, eu declaro essas vitórias, respostas, definições, em nome do Senhor Jesus, eu concordo com as suas vitórias, eu declaro o impossível se curvando na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus, eu declaro o impossível se curvando na sua vida, na sua família, em nome do Senhor Jesus, eu declaro o impossível se curvando. Eu declaro o impossível se curvando, que todas as áreas, todas as situações apresentadas, eu declaro respostas, definições, eu declaro o favor do Senhor, eu declaro o impossível se curvando em nome de Jesus, eu declaro o impossível se curvando na sua vida, a obra das suas mãos fluindo, prosperando, progredindo, avançando, em nome de Jesus, eu declaro o impossível, o impossível se curvando, o sobrenatural acontecendo na sua vida, eu declaro em nome de Jesus, esse contrato, eu declaro definições, respostas, o favor do Senhor, em nome de Jesus, eu concordo com as suas vitórias, eu declaro respostas, eu declaro definições sobre todas as áreas, sobre tudo que está sendo apresentado, eu declaro o impossível se curvando em nome de Jesus, eu declaro o impossível se curvando na sua vida, nos seus sonhos, nos seus projetos, eu concordo com o impossível se curvando sobre todos os seus sonhos, seus projetos, a sua casa, o seu painel dos sonhos, eu declaro materializado, concretizado em nome de Jesus, eu concordo, o impossível se curvando, o sobrenatural acontecendo, o impossível se curvando, o sobrenatural, em nome de Jesus eu concordo, eu declaro o impossível, em nome de Jesus eu concordo com as suas vitórias, eu declaro a materialização dos seus sonhos, dos seus projetos, eu declaro o impossível se cumprindo, se materializando, se curvando, em nome de Jesus eu concordo com as suas vitórias, eu declaro, meu Deus, que todos os sonhos e projetos sejam materializados, concretizados, em nome de Jesus, eu concordo com as vitórias, eu declaro definições, respostas, eu declaro o favor do Senhor em todas as áreas, em tudo aquilo que está sendo apresentado, eu declaro em nome de Jesus, o impossível se curvando, meu Deus, eu declaro, Senhor, meu Pai, situações que estavam paradas, travadas, meu Deus, que elas venham fluir, caminhar, em nome de Jesus, eu declaro a imensa provisão de graça, de favor, meu Deus, em nome de Jesus, eu concordo, o impossível se curvando na sua vida, os seus sonhos, os seus projetos sendo materializados, em nome de Jesus, eu concordo com as suas vitórias, em nome de Jesus, eu concordo com as suas vitórias, eu declaro o impossível se curvando, em nome de Jesus, eu concordo, o impossível se curvando, o Senhor honrando a obra das suas mãos, a obra dos seus negócios, aquilo que você tem feito, eu declaro, em nome de Jesus, o impossível se curvando, em nome de Jesus, eu concordo com as suas vitórias, eu declaro o impossível se curvando, em nome de Jesus, eu concordo com as suas vitórias, eu declaro o impossível
impossível. Eu declaro o impossível se curvando sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu concordo com as suas vitórias, respostas, definições em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu concordo com as suas vitórias. Eu declaro o impossível se curvando em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu concordo com as suas vitórias. Eu declaro o impossível se curvando em nome de Jesus. Eu declaro o impossível se curvando em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus o impossível. Meu Deus, o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus do já. Basta uma palavra do Senhor, meu Deus, e tudo muda, tudo se transforma. Eu declaro essa glória, meu Deus. Eu declaro essa glória. Meu Deus, o Senhor não mudou. Meu Deus, o Senhor é o mesmo. Meu Pai, o Senhor é o Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Eu declaro, meu Deus, meu Pai, definições, respostas, meu Deus, se cumprindo, se materializando, meu Pai, se concretizando, Senhor, na vida, meu Deus, de cada uma dessas pessoas. Eu declaro em nome de Jesus essa glória sobre a sua vida, sobre os seus projetos. Eu declaro em nome de Jesus, eu declaro a glória do Senhor, meu Pai, sobre a empresa, meu Pai, sobre esses projetos, meu Pai, eu declaro uma fluidez, a imensa provisão de graça, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu concordo com as suas vitórias, eu declaro vitórias, respostas, definições. Eu concordo com as suas vitórias, eu declaro o impossível se curvando, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu concordo com as vitórias, eu declaro respostas, definições. Eu declaro em nome de Jesus o impossível se curvando, em nome de Jesus. Eu declaro o impossível se curvando em nome de Jesus. Eu concordo, meu Deus, em nome de Jesus. Eu concordo com as suas vitórias. Eu declaro a glória do Senhor sobre a sua vida, os seus projetos. Em nome de Jesus, eu declaro o impossível se curvando. Em nome de Jesus, eu concordo com vitórias, respostas, definições. O impossível, meu Pai, sobre essa foto, esse documento, meu Pai, essa situação, eu declaro o impossível se curvando. Em nome de Jesus, eu concordo com as suas vitórias. Eu declaro o impossível se curvando, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Repitam assim comigo, diga: meu Deus, diga: eu creio que tudo que eu tenho apresentado ao Senhor, diga: eu sei que o Senhor está trabalhando em meu favor. Eu quero que você não fale nada neste momento. Eu quero que você visualize pela fé. Assim como o Senhor disse para Abraão: olhe e veja. Veja esta situação que estava parada. Você recebendo uma boa notícia, um contato, uma mensagem, uma ligação. E Deus te dando a resposta. E Deus dizendo para você: eu não me esqueci de você. Eu não te abandonei. E aquilo que você talvez achou que seria o fim, Deus dizendo: isso era para a glória do meu nome. Isso é para o meu nome ser exaltado. E eu sei que tem situações que talvez você ouviu um não hoje. E foi dito para você que não tinha jeito. Deus está dizendo para você que esse não foi o não dele, porque o sim ele já tem. E Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Repita isso comigo, diga: Deus, Ele está no controle de tudo. Diga: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Diga: e eu sei que na minha vida, diga: eu estou vivendo milagres, respostas, definições grandiosas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna.
eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.